no versículo 1 e 2. Acharam? Diz assim a palavra do Senhor: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Como era a terra? Como era a terra? Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que eu vou falar nesta noite é sobre o vazio que há dentro de nós, ou o vazio que está dentro de você. Então eu quero muito da sua atenção. Como assim pela manhã o Espírito Santo agiu, Ele possa ter liberdade nesta manhã também para agir. Então eu quero que você preste atenção, abra o seu coração e deixe o Senhor falar com você. O que significa a palavra vazio? Obrigado, Jorge. Já tem um aqui, meu lindo. O que significa a palavra vazio? A palavra vazio significa é o que não tem nada por dentro. Vou repetir. A palavra vazio é o que não tem nada por dentro. A Bíblia diz que o nosso Deus criou os céus e a terra. Essa terra era sem forma. Pastor, o que significa sem forma? Que não havia estrutura. A palavra forma significa estrutura. Então o Senhor nosso Deus, Ele criou os céus e a terra. Essa terra era sem forma, então era sem estrutura. A Bíblia também me diz que essa terra era vazia. Então não tinha nada dentro dessa terra. Até que o Senhor então vai dar ordem. E dando Ele algumas ordens, a Bíblia diz que a terra que não tinha estrutura, agora vai ter. A terra que era vazia, agora vai ser preenchida pelos animais, pelas aves, também preenchida pelas plantas, pelos frutos. E a palavra do Senhor me diz que quando o Senhor assim termina, Ele diz que isso foi bom. Mas um dia, o Senhor fez uma reunião. E nessa reunião entre o Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele decidiu criar um homem. E quando Deus cria um homem, diferente dos céus e da terra, Ele cria um homem completo. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus cria um homem, Ele cria o homem completo. O homem é criado com uma estrutura que vem do pó da terra. Além do homem ser criado por uma estrutura chamada terra, a Bíblia me diz que esse homem é preenchido pelo fôlego de vida. E aquele homem também vai ter uma alma. A Bíblia me diz então que o Senhor decide também formar a mulher, aquela que seria auxiliadora de Adão. E a Bíblia me diz que a estrutura da mulher vem da costela de Adão. Ambos têm estrutura, ambos têm corpo, ambos têm alma, ambos têm espírito. E o melhor, ambos têm livre acesso à presença de Deus. Todos os dias Deus descia no jardim, e ali Deus conversava com a sua criação. Até que um dia, vou repetir, até que um dia, dando ouvido à serpente, Eva vai levar do fruto para Adão, para que Adão coma do fruto. E comendo do fruto, aquilo que Deus havia dito para não fazer, eles fazem, eles pecam. Eu vou repetir, eles pecam. E quando esse homem completo peca, a Bíblia me diz que ele é destituído da glória de Deus. Vou repetir,
Cadê o fundo? O músico do Benihim não para não. Obrigado. A Bíblia diz então que esse homem peca, pecando esse homem destituído, ele é da glória de Deus. Então o que o Senhor nos dá a entender? Aquele homem que era completo, ele agora, através do pecado, de um ato de desobediência, ele vai ter um vazio por lado de dentro. Aquele homem que foi preenchido, agora ele terá dentro dele um vazio. E além de ter esse vazio, esse homem também vai ter abalado a sua estrutura. Estava eu em casa quando fui olhar no Instagram para me postar o culto de hoje. E quando eu olhei, tinha duas mensagens. Uma de uma jovem que veio aqui na quinta-feira, a qual eu não conheço. Mas o Senhor assim quis falar a ela. E ela pelo Instagram, parece que ela me chama Bela. Pelo Instagram, ela comentou sobre como Deus falou com ela tremendamente. E após eu respondê-la, glória a Deus, aleluia, que Deus te abençoe, você é muito bem-vinda. Logo embaixo eu vi que uma outra pessoa, amiga da minha esposa, minha amiga, crescemos juntos, ela mandou também um vídeo. Eu vi aquele vídeo e logo em seguida eu fui sair, eu me deparei com uma psicóloga no Instagram. E essa psicóloga, ela pegou uma fala de uma artista, muito famosa, conhecida, e que nessa fala, essa artista dizia isso aqui: o problema das pessoas hoje, é que elas estão procurando preencher o vazio que está dentro, com coisas de fora. Quando essa artista disse isso, o Espírito Santo automaticamente já me levou em Gênesis capítulo 1, e ali ele já me concedeu essa mensagem. Aquela artista também disse: o problema daquele que tem o vazio por dentro, que ele quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas mesmo estando em todos os lugares ao mesmo tempo, o que ela quis dizer? Que embora a agenda seja cheia, que embora ela seja famosa, que embora ela seja cercado de amigos ou não amigos, existe ainda dentro dela um vazio. Um vazio que não pode ser preenchido pelas coisas de fora. Eu vou repetir. Pessoas hoje estão querendo preencher um vazio que é dentro com coisas do lado de fora. Pessoas estão obtendo vitórias. Pessoas estão realizando projetos. Pessoas que têm uma conta gorda. Pessoas que não estão passando nenhum problema na sua empresa, nem em casa, mas que por dentro estão vazias. Pessoas que estão achando que a casa nova vai preencher o vazio que está dentro. Pessoas que estão achando que ao comprar um sítio, uma fazenda, aquele vazio que ninguém vê, só Deus vê, quando você está sozinho, as pessoas estão achando que vão ser preenchidos por um momento de lazer. Pessoas estão achando e confiando que uma bebida é capaz de preencher um vazio, que uma festa é capaz de preencher um vazio que é dentro. Pessoas que estão indo para as festas, achando que a festa vai preencher o vazio. Alguns estão indo para as drogas, outros estão indo para a jogatina e muitas outras coisas mais, achando que o que está fora vai preencher o vazio que está dentro. E não vai. Eu vou dar um exemplo aqui simples para você. E o exemplo é o seguinte: eu tenho aqui uma vasilha, e eu tenho aqui também um copo vazio. Esse copo está vazio. Mas para esse copo
ficar cheio, eu preciso fazer isso aqui, ó. Preste atenção. Esse copo, para ficar cheio, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Porque o que está vazio é para o lado de dentro, não é pelo lado de fora. Porque se eu fizer isso aqui, como vocês estão fazendo, o que está vazio jamais será preenchido. Pastor, como que é isso? Vou mostrar. Comprei a casa, mas a casa não entra. Comprei o carro, não entra. Tenho esposa e filhos e família, também não entra. A conta gorda também não entra. A faculdade, a pós-graduação, sei lá o que, também não entra. Ah, mas pastor, eu acho que se eu der uma cheirada, não entra. Não entra. Pastor, eu quero comprar um carro top. Não vai preencher o vazio. Pastor, eu preciso entrar na academia, eu preciso ficar magrinha, ou eu preciso comer mais, que eu estou muito magro. Isso vai preencher o meu vazio? Não vai. Porque o que está fora não pode ser preenchido por aquilo que está dentro. O de fora não pode preencher o que está dentro. Então eu continuo achando que o carro, que a casa, que a academia. Pastor, eu sei agora que se eu, pastor, aumentar os meus lábios, eu vou ser preenchido do vazio. Que se agora eu aumentar os meus glúteos, eu agora vou ser preenchido. Pastor, se eu agora fizer uma cirurgia, uma mamoplastia, se eu fizer uma como é que fala? Abdominoplastia, é isso? Meu Deus, olha o nome. Eu vou ser preenchida de um vazio, que quando eu estou no quarto, só Deus e o travesseiro sabe. Ou às vezes andando pela rua, só Deus sabe. E às vezes um curioso pergunta, o que está acontecendo? E as pessoas viram e falam, não sei. A minha esposa é demais. O meu marido é demais, o meu filho é demais, não me falta nada, mas há um vazio aqui. Pessoas querendo preencher este vazio aqui com ouro. É corrente de ouro, é cordão de ouro, é brinco de ouro. Pessoas querendo preencher o vazio com roupas finas, roupa de grife. Pessoas querendo preencher o vazio, comprando inúmeros produtos da Mary Kay. Pessoas querendo preencher o vazio, indo ao shopping Contagem, entrando naquela agência de turismo e comprando uma semana para ir para Dubai. Pessoas estão achando que um pacote de viagem vai preencher um vazio que está dentro. E sabe onde é que está esse vazio? No coração, na alma. Então o que está fora só preenche as coisas de fora. E assim são muitos dentro da igreja. E aquela artista, ela disse, olha, eu faço vários shows no mês. Não preciso mais de dinheiro. Mas eu vi que faltava algo dentro de mim. A Bíblia diz que o homem que era completo, a sua estrutura era completa, porque esse homem era a imagem e a semelhança do Senhor. Pelo pecado, eu e você podemos ter um vazio aqui dentro. Podemos também ter abalado as nossas estruturas. Mas a palavra do Senhor me diz que esse homem, além de ser destituído, ele é expulso do jardim do Éden. Mas a palavra também me diz que esse Deus amou de tal maneira, que ele enviou
o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer algo que está na palavra. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir, ouvir a pregar. Eu vim aqui nessa noite, como pela manhã, oferecer algo para você, que nenhum outro homem irá oferecer. Nenhum outro Deus irá oferecer, não homem, nenhum outro Deus irá oferecer. Eu vim aqui nessa noite oferecer a você aquilo que o Senhor nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, disse: todo aquele que crê, o receber e confessar como o único Senhor, terá dentro dele o único que pode preencher todos os vazios. Eu estou querendo mostrar para você que você, com as coisas externas, está querendo preencher algo interno. Eu estou querendo mostrar a você que a bênção tomou lugar do abençoador. Eu estou querendo mostrar a você que a sua confiança não está mais em Deus. A sua confiança está nas conquistas, nas realizações. Realizações que vão passar, conquistas que irão passar. Mas a Bíblia me diz que passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Quando o vazio é por dentro, eu preciso de algo que entre e permaneça. O que eu e você, o que nós precisamos é de ouvir a palavra, porque perto está a palavra. Com a tua boca você confessa e com o coração você crê para a justiça. Ser isso aqui: estou vazio, e eu sei aonde eu estou vazio. Não é por fora, é por dentro. E se é por dentro, o único que disse que faria de mim e de você morada, não foi o carro, não foi a casa, não foi a piscina que você fez esses dias, também não foi a sauna, também não foi a cota daquele clube. Não, não, não. Ei, isso são coisas de fora. O que nós precisamos é daquele que disse que faria de mim e de você morada. E olha que tremendo, que quando ele disse, provavelmente eu e você estávamos vazios. Quando o Espírito Santo decidiu, ele já sabia como eu e você estava. E nem por isso ele deixou de querer estar dentro de nós. Eu vim aqui nessa noite dizer a você aquilo que está na palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Existe um Deus, que eu não sei o motivo, mas que por um momento foi colocado para fora. E aqui eu vou especificar um pouquinho para você entender. Pode ser que você colocou Deus para fora, acreditando mais no diploma que você conquistou, na casa que você adquiriu, no carro que você comprou, na motocicleta que você tem, na família que Deus te deu, nos filhos que você te deu. Pode ser. E por você trocar, às vezes sem perceber, e até mesmo percebendo, você colocou aquele que não poderia ser colocado pelo lado de fora. Você colocou Deus pelo lado de fora, porque Ele não tem mais primazia, Ele não tem mais prioridade, Ele não é mais o primeiro. O primeiro é as minhas realizações. Realizações essas externas, porque o único que tem o poder de realizar internamente em nós é o Espírito Santo de Deus. É por isso que Ele veio, para convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. A obra regeneradora do Espírito Santo, ela não começa por fora, ela começa por dentro. E se você quer que esse vazio saia da sua vida, eu vou orientar você. Tem como colocar aqui a passagem bíblica, por favor? O que está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Vai ter como ou não? Vai? Beleza. Nós vamos ler, para você não falar que eu estou falando de mim. E por sinal, o que está dentro
é bom demais, viu? Não estou falando do café não, porque o café está ruim que dói. Mas o Espírito Santo, meu Deus. Eis que estou à porta e bato. Se na sua casa não tem campainha, ele bate no portão, o correio, Mercado Livre, Shopee, vendedor ambulante, cobrador. Pagador não passa não, só cobrador. Para você ter um contato com aquele que foi lá te cobrar, ou você receber um produto que você comprou, você vai ter que sair do lugar onde você está, ir até o portão, abrir o portão e receber a mercadoria, sim ou não? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha, ele não disse o barulho da porta, embora ele esteja batendo na porta. Porque o barulho da porta passa. O barulho da campainha passa. O barulho da sirene passa. Mas quem ouve a voz do Senhor, vou repetir para você entender. Mas quem ouve a voz do Senhor, ele vai deixar de ser passageiro e vai passar agora a ser eterno. Eu vim aqui nessa noite oferecer a você aquilo que poucos iriam oferecer nos dias atuais. Oferecer a você o mesmo Deus que um dia oferecerá a mim. Eu vim aqui nessa noite em nome de Jesus pedir a você, para você agora confiar novamente em Deus. Creia novamente em Deus, porque enquanto você depositar a sua confiança nas coisas externas, quando você for deitar, quando você estiver sozinho, você vai começar a chorar, lamentar, e vai começar a dizer, há um vazio aqui. Há algo aqui que embora eu tenha formado, não foi preenchido. A minha mãe é bacana demais, mas está faltando. Tive aumento na empresa, mas tem alguma coisa faltando. E eu estou dizendo para você o que está faltando. O que está faltando na sua vida é Jesus. Eu vim aqui nessa noite oferecer a você, embora ele não seja uma mercadoria, mas eu quero que você tenha a mesma coisa que eu tenho, o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você nessa noite a tirar esse vazio que está aí dentro. Você já tentou de várias formas, já trocou o carro, tem pessoas que até trocou já de mulher, homens que trocaram de mulheres, mulheres que trocaram de homem e não resolveu nada. Teve família que trocou até de filho e não resolveu nada. Pessoas que foram graduadas no seu trabalho, que também não resolveu nada. Pessoas que tiveram multiplicação, crescimento financeiro, mas que não resolveu o problema na alma. Vazio. O que me impressionou foi que essa mulher não é uma mulher qualquer. É uma artista que ganhou vários Grêmios. Considerada uma das melhores do mundo, embora eu não acho. Mas foi considerada. E é uma fala dela. Mas logo em seguida eu havia dito para vocês que havia lá um outro vídeo. E esse vídeo era de um padre. E esse padre estava pregando a palavra. E nessa parte que me mandaram, o padre disse isto aqui. Havia uma menina em certo lugar que ela achou que ela era uma poodle, uma cadela. Essa menina começou então a fazer como uma cadela. Esse padre então contando para a sua igreja, ele disse assim, certo dia, essa jovem
por achar que ela era uma cadela, ela entrou num canil, aonde tinha vários cachorros, e os cachorros a devoraram. E esse padre vai falar algo que me chama a atenção. Esse padre vai dizer o seguinte: olha, como que as pessoas estão tão vazias de si. Como que o vazio tomou conta dessas pessoas, que elas não sabem nem quem elas são. Porque quando a menina entra no canil, os cachorros, quando vão cheirá-la, eles dizem: ela não é das nossas. O cheiro não é o mesmo. O engraçado é que os cachorros reconhecem um ao outro, mas agora o ser humano não está reconhecendo quem eles são. E isso é muito sério. E sabe qual é a causa disso? O pecado, a transgressão, que gerou dentro dessa pessoa um vazio por nome de falta de identidade. Homens e mulheres que agora dizem que são gatos. E eu, com a minha mente tão fértil, eu fico imaginando uma pessoa achar que é um leão, uma leoa, e entrar no lugar onde tem um leão e uma leoa. Porque do nível que estão as pessoas andando, não, rastejando pelas ruas com coleiras, levantando a perna como cachorro para urinar, ruivando, latindo, como se fosse um cachorro. Isso só demonstra que há um vazio dentro, e que essas pessoas estão procurando preencher o vazio, fazendo aquilo que não deveria ser feito, porque o que está sendo feito é pelo lado de fora. E o que nós precisamos é o que fica por dentro. E só existe um, viu? Só existe um que entra para morar em nós, com o intuito de mudar a minha e a sua vida. Só existe um que tem o poder de preencher esse vazio. E em algum momento, quando você acha que você está fraco, Ele vai dizer: é nesta hora que você está forte. Eu estou convidando a você nessa noite a sair deste vazio. Pela manhã eu me surpreendi, quando eu chamei as pessoas aqui, para que eu pudesse orar por elas, para que elas pudessem sair desse vazio. Terminou o culto, alguns homens me procuraram. E por que eu me surpreendi? Porque não veio nenhuma mulher, só vieram homens. E o normal é vir as mulheres. Vieram os homens que choraram, que caíram no chão, e que quando terminou o culto me pararam lá embaixo e disse: olha, pastor, eu achava que eu ia preencher o vazio que está dentro de mim trocando de carro. O outro ligou para mim e disse: pastor, para mim foi a melhor mensagem que o Senhor já pregou, porque eu achava que as drogas supria o vazio que estava dentro de mim. E hoje eu entendi, pastor, que embora eu achasse que as drogas, que a bebida, que a jogatina, que a pornografia, que a estética fosse a solução para o meu vazio, hoje eu descobri que o que eu preciso é do Espírito Santo de Deus. Amados, eu não estou dizendo que você não pode procurar um médico, que você não possa ir no psicólogo. Não estou dizendo a você que o psicólogo não vai resolver esse vazio que está aqui. O remédio que você toma para tirar a ansiedade, para minimizar a depressão, ele não vai resolver. Sabe por quê? Porque hoje você toma, você dá uma melhorada, você piora, toma de novo. Mas aquele que recebe o Espírito Santo, ele tem dentro dele aquele que pode
o curar por completo. Mas entenda algo, quem decide quem vai curar ou não é Ele. Quem decide se vai curar ou não é Ele. Por quê? Para tudo tem um propósito. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Não quer dizer que eu sou pastor, que eu não possa ficar doente. Não é porque eu sou pastor, não é porque eu não tenho nenhuma conta atrasada, porque eu prezo pelo testemunho. Homem que é homem de Deus, mulher que é mulher de Deus, tem que comprar e pagar. A Bíblia diz que nós devemos dar testemunhos para os de fora e também para os de dentro. Não é porque eu tenho uma esposa linda, maravilhosa, sábia, edificadora. Não é porque eu tenho uma filha também, meu Deus, que só me dá prazer, alegria, gozo. E vou dizer orgulho, me dá orgulho. Fico feliz só de mencionar o nome dela. Isso não é idolatria. Isso é um sentimento de um pai que ensinou a sua filha no caminho que se deve andar, para que quando ela crescer não viesse desviar. Não impediu de eu tomar remédio. Não impediu que eu tomasse o losartan porque a pressão é alta. Também não impediu que eu, hoje, tenha que tomar um remédio para que a minha ansiedade vá embora e para que eu também não caia numa depressão. Mesmo tendo o Espírito Santo de Deus, porque eu entendi que o querer é dele e o efetuar também é dele. Então ele vai fazer na hora que ele quiser e quando ele quiser. E se ele não quiser também, eu tenho que continuar tomando o remédio. Eu tenho que continuar também me tratando. Eu tenho que continuar mesmo tendo o Espírito Santo, fazendo um check-up. Como eu vou agora, quarta-feira, quero convidar também a vocês, homens, tem medo do médico? Vai enquanto é tempo. Porque depois de diagnosticado, o que vai acontecer com você é só choro. Então vai agora, quando está tudo beleza. Segue aqui o exemplo nosso, aqui ó. Precisa olhar lá para fora não, segue aqui ó. Pastor corre 18 quilômetros. Pastor corre. Pastor Tiago faz funcional. Pastor Luiz faz natação agora. Pastor Tiago também faz natação. Isso é para exibir? Para cuidar da saúde, porque também o templo aqui não é meu, é do Espírito Santo. Então estou convidando a você, viu mulher? Homem sedentário, vai para a academia. Mas isso não significa que eu parei de tomar o losartana. Porque se eu parar, a pressão sobe. Mas no dia que o Espírito Santo quiser, eu não tomo mais. Mas a minha preocupação não são com aqueles que têm o Espírito Santo. A minha preocupação é com aqueles que deixaram o Espírito Santo para fora por causa do carro. Isso é sério, irmãos. Por causa da faculdade, por causa de uma viagem, por causa de uma festa. Quantos que acham que vão preencher o seu coração na turma do truco? 6 ladrão, rato. Na turma do trucão, na turma do buraco, buraco mesmo. Na turma do pife, meu Deus. Tem um outro aí que eles vão a noite inteira, sem ser o pôquer, sem ser o blackjack, que joga em família lá. Não é o burro não, não é o bingo também não, isso destrói vida também. Hã? Não é o Uno também não, Uno, não é o Fiat Uno não. Mas eu vou lembrar. Ficam 2 horas, 3 horas, jogando, alguns gastando dinheiro. Terminou aquele momento, manifesta o vazio. Aí começa. O que está acontecendo, meu Deus? De uma hora para outra, ao invés de procurar o Senhor,
começa a se afundar na jogatina. Começa a se afundar nas drogas, nas bebidas. E agora o pensamento já não é mais de vida, o pensamento agora é de suicídio. Quero morrer. E por que essas pessoas estão pensando assim? Porque um dia trocaram o abençoador pela bênção. Você não parou para pensar, não? Que a maioria das bênçãos que o Senhor te concedeu tirou você por um momento da casa do Senhor e da presença dEle? Faz uma análise. Deus te deu filho. Sua atenção hoje é mais para o filho do que para Deus. Deus te deu trabalho. Você consegue dar o dinheiro para mamão, mas não dá para a obra de Deus. Sabe o que eu ouvi hoje de uma pessoa que comentou comigo? Que uma outra pessoa falou para ele: devolve dízimo lá não, porque aquilo que o pastor fala é um reverso de mente. Se eu falo que a Bíblia diz que temos que devolver dízimo e ofertar por amor e gratidão, não é por força, nem por violência, nem eu ficar falando aqui que é maldito, o povo reclama. Agora, se eu falo que não precisa vir aqui mal-humorado, com raiva do irmão, obrigado, falou que eu fiz o curso da mente reversa. Que curso é esse? Ou seja, eu falo aquilo para que entre na mente da pessoa que ela tem que dar. Mas não é isso. O problema é que essa pessoa não foi preenchida por Deus. Ela foi preenchida pelo Senhor Dinheiro. E o Senhor Dinheiro passa. Sabe quando eu percebo isso? Quando o carro estraga. Quando a empresa que vendia 30 agora vende 10. Você vê nas pessoas o desespero. Não é por Deus, o desespero é pela venda que caiu. O desespero é pela enfermidade que veio, não é pela ausência de Deus. O desespero é porque o carro zero bateu e não é mais a mesma coisa. Não é pela presença de Deus. É por isso que comprando carro zero ou não zero, passa ano e entra ano, esse vazio está aí. Vazio. Vazio esse que pode ser preenchido hoje, se você quiser. Porque ele disse: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O papel do pastor é ensinar, é pregar. E o seu papel é crer ou não naquilo que está sendo pregado. Crer ou não naquilo que eu estou oferecendo a você. Porque eu vou dizer a você, um dia, uma família me ofereceu esse Deus. Eu não sabia que eu tinha um vazio dentro de mim. Só fui saber depois. Mas esse vazio foi preenchido. Quando eu ouvi a palavra, ouvindo a palavra, recebi Jesus como Salvador. Confessei diante das pessoas e o testifiquei através do batismo. Esse Deus, ele é tão poderoso quando ele entra, que aquele que era considerado um retardado, um mongolode para o seu pai, hoje é um instrumento do Senhor para ganhar almas. Aquele que não tinha condição nenhuma financeira, hoje ele fala isso aqui, ó: eu vou comprar meio quarteirão. Passa alguns meses, alguns anos, o quarteirão está comprado. Olha, eu vou ter aquele carro lá, porque o Senhor falou que eu vou ter. Passa meses ou ano, está o pastor estacionando o carro. Olha, eu vou lá para tal lugar, assim, assim, assim um dia. O Espírito Santo me trouxe à memória algo que eu falo com os jovens que vão comigo para a praia. Meu pai sempre teve condições. Em 1982, eu já ia para a praia desde o ventre da minha mãe. Mas em 1982, a casa que o meu pai alugava em Guarapari era a melhor de Guarapari, tinha até quadra lá. Hoje a casa não existe mais. Fizeram lá casas germinadas. Em 82, meu pai sempre teve condições. Só que o meu pai nunca ficou na beira de frente à praia.
Era 4 quarteirões, 6 quarteirões, 1 quarteirão. Conheci essa loura, casei com ela para a glória de Deus. Ô, coisa boa que eu fiz. E tem gente que não quer casar. Que coisa boa é o casamento. Meu Deus do céu, né, meu bem? Nossa, é maravilhoso, né, Luiz? Eita glória, que prazer eu tenho de estar com essa loura. Sabe por que eu tenho prazer? Porque a Bíblia diz que eu tenho que valorizar, amar a mulher da minha mocidade. Foi ela que andou no quadro da bicicleta. Foi ela que andou a pé comigo. Foi ela que andou no Passat, que caía mais água do que tudo. Foi ela também que andou no Fit Uno eletrônico. Foi ela também que andou numa Kombi escolar. Foi ela também que andou no micro-ônibus. Foi ela também que andou numa Ducato. Foi ela também que andou na Renault Master. É ela também que anda na Sportage. E será ela também que se amanhã eu aparecer aqui de BMW ou de um Fusquinha, não importa, vai ser ela. Eu estou dizendo a você que não vai ser outra, vai ser ela. Viajou comigo de ônibus, viajou comigo de Fiat Uno, 6 pessoas, mas também viajamos, nós dois, de avião. Fomos para Guarapari, nós dois, às vezes duro, meu pai bancando nós, mas também fomos para os Estados Unidos e gastamos 50 mil reais lá. Porque nós somos os melhores? Não. Porque nós nunca buscamos a bênção. Sempre buscamos o abençoador. Esses jovens que eu levo para a praia, meu pai também fazia com os outros. E voltando ao assunto, a gente ficava 4 quarteirões, 3 quarteirões, e eu e a esposa, vinha com aquele carrinho, que muitos praeiros levam, quem fica longe, enche de cadeira, coloca a caixa de isopor, uma trenhada, aí você sai levando assim, chega na areia, que trem cai para lá, porque a roda, né? Mas para a gente é top, porque você não tem que sair carregando, só vai empurrando, a gente acha que é o máximo. Um dia, eu e ela, olhava para os prédios na beira da praia, e via aquele povo saindo aqui, entrando na água, aqui na água, e nós andando 4, 6 quarteirão. Imagina, um solão, praieiro, primeira viagem, alguns, né? Com insolação, tudo vermelhão, sol queimando. Aí um dia, eu e ela. Eu e quem? Eu cozinho para quem? Para ela. Eu e ela. Um dia, nós iremos ficar aqui. Um dia nós vamos ficar de frente para a praia. Nós só iremos descer e atravessar a rua e já nadar. Passou os anos. Chegou o tempo oportuno. Karen, pequenininha, pega aí, pequenininha, corre para lá, corre para cá, encontra uma outra menininha na beira. Quem é essa menininha? Filha de um médico, que mora no Rio de Janeiro. Sabe o que se tornou esse médico? Amigo meu, da pastora e da Karen. A esposa, amiga minha, da pastora e da Karen. A pastora já até foi na casa deles. E quem é que tinha apartamento de frente? Eles disseram: vocês ficam aonde? A gente fica ali. Não é longe não. Mas ali. Sabe que negócio? Né? Não. Eu tenho uma amiga, e eu tenho um contato dela. Eu vou passar para vocês o contato dela, para vocês alugar o de frente. Eu e a esposa. Deve ser caro. Sabe quanto que ela falou na época que era para nós? 250 reais. Sabe quanto que nós pagávamos lá atrás? 200. Na hora que ela falou 250, eu falei: oh Deus, aleluia.
depois desse dia, para a honra e glória do Senhor, nunca mais, lá em Guarapari, eu não fiquei 3 quarteirões, e nem rua atrás. Já estou encerrando. Eu estou dizendo para você, que Deus, quando você busca o reino dEle, a sua justiça, estas coisas, sabe estas coisas externas que você está querendo que preencha o vazio interno, a Bíblia diz que se eu buscar Ele em primeiro lugar, Ele me dá. Viajei de Uno, Patrick, subi na Limolevade, com 4, cismei que era boy, coloquei a roda do Uno Turbo, no Uno 1000 eletrônico, ficou pegando na lata, carro 1000, eu igual um nhonho, pesando quase 90 quilos, e aquela muvuca, aquela cadeira, ia ultrapassar os caminhões, não ultrapassava, eu ficava brabo, e eu disse para ela, um dia, Deus vai me dar condições de eu viajar num carro possante. Um dia eu vou andar num carro 2.0, eu vou fazer 200 quilômetros, eu vou pôr o pé, meu Deus. Em 95 eu tinha um Fiat Uno. Fiquei com ele bastante tempo. Depois adquiri uma Kombi. Kombi anda? Coloquei 15 dentro dela para ir para a praia. Meu Deus, caminhão teve que puxar nós. Não aguentou. Até que um dia, Deus moveu. Vamos tirar o visto, porque você já viu o jovem, né? A Karen, pai, nós temos que ir para os Estados Unidos. Aí encontrou outra família também que queria, aí virou que a muvuca. Não, pai, nós vamos conseguir, pai. É que não sei o quê. Tá bom, filho, então nós vamos. Só, filha, que nós vamos de van, viu? Pai, não tem carro pequeno mais. Nós temos só Ducato e Renault. Aí uma irmã da igreja, pastor, fiquei sabendo que o senhor vai de van lá para Brasília. É o carro que eu tenho. Precisa não. Eu tenho um Onix lá, você vai nele. 1.0 Onix. Demorou, tá de boa, melhor do que a van, né? Aí, irmãos, chegou o dia de ir. Aí o irmão liga, mas a irmã, aqui ó, pastor, vem aqui hoje pegar o carro, porque o senhor vai sair amanhã cedo, para não me acordar. Aí beleza, só que eu falei com a esposa, ó, sei não, a irmã vendeu o carro, pô. A irmã não vendeu o Onix? Que carro será esse, mano? Mas tá bom, é melhor do que a van. Quando eu chego lá, na porta, sem saber, o marido e a esposa disse, toma aqui. Hã? O senhor vai nessa BMW aqui, ó. 320i, 7.000 quilômetros. Oh meu Deus, eu não acreditei. Sério? Pode ir, pode ir, pastor. Ô irmão. Aí eu fiquei. Eu estou mostrando a você que quando você é preenchido por Deus e busca Ele em primeiro lugar, aquilo que você profere, Ele realiza. Peguei essa loura. Meu Deus, você imagina essa loura com óculos escuros, numa BMW, você imagina. A minha filha, pegamos essa 040 sentido Brasília, coloquei 240 naquela bichinha. Tiramos o visto. Karen riu até aqui. Mas eu não sou bobo, sei aproveitar as oportunidades. Virei para o casal e disse aqui, nós queremos passar em Caldas Novas. Tem algum o carro está com o senhor, glória. A esposa ligou, achou um hotel para nós, de frente ao parque lá de Roma. Eita! Chegamos, ô irmão, foi cinema. Abri o teto solar da BM. A Karen parecia aquelas meninas de Beverly Hills. Filha, sobe aí no banco de trás, põe a cabeça para fora, porque nós vamos chegar chegando. Ô irmão, pergunta. Chegamos na portaria do hotel.
Veio o porteiro. Pois não, senhor. Ah, se eu tivesse divã. O que o senhor deseja? Não, tem uma reserva aí. Aí a esposa foi lá, mostrou. Olha só, se eu estou de van, ao cara, não põe o seu carro no sol não. Tem uma vaga ali na sombra, lá no estacionamento. Ô irmão, se eu tivesse de van, ele ia falar assim, coloca aí em qualquer lugar, que não atrapalha ninguém. Estou mentindo aqui? Mas um dia, eu falei com Deus, ô Deus, eu só quero pôr uns 200 no carro, uns 240. Ah, você quer, meu filho? Vou realizar esse sonho. Então toma a BM. Deus não realizou o sonho? Sim ou não? Aí hoje eu tenho uma Sportage 2.0 e nem ligo. Nem ligo. E já estou avisando, viu? Deus falou que eu vou trocar de carro. E eu já estou olhando o carro para comprar. Eu sou assim, irmão. E eu estou metido, viu? Estou pensando se eu pego um elétrico. Já me falaram hoje para me pegar uma BMW. Hoje está falando para mim pegar uma Mercedes. Agora pergunta para mim se eu tenho dinheiro. Mas quem prometeu? Eu não tenho dinheiro. Mas Ele me dá estratégia para mim ganhar esse dinheiro. E eu não sou bobo, Ele já me deu porque eu orei. Ele disse assim para mim assim, meu filho, faz uma carta de crédito, consórcio. No valor que você quer o carro, dá o lance embutido, vai juntando um dinheirinho, complementa, que eu vou te dar. Aí eu vou chegar aí, viu? Não é dinheiro da igreja não, tá? É meu, viu? Estou pagando uma prestação. E eu vou chegar. Eu estou imaginando. Nós chegando à porta da igreja, meu Deus. E os membros falando, olha lá, ladrão. Olha lá o dinheiro do dízimo, pilantra. Olha lá, falou que não tem salário da igreja. Olha lá para você ver, ó. Olha lá, a irmã está vindo a pé, olha ele chegando, ó. É engraçado que o pastor não pode ter, mas os membros podem. Mas aqui não, aqui os membros têm e o pastor também tem. Amém, irmãos? Mas isso tudo por quê? Porque um dia eu descobri que embora o meu pai fosse um juiz de direito, um advogado, e que tem bens que vai nos deixar bem lá na minha casa, não preenchia o vazio que eu tinha aqui dentro. Amados, se o Senhor nosso Deus levar o meu pai, eu não vou precisar de trabalhar mais não. Você tem noção do que é isso? As minhas irmãs também não vão precisar, irmão. Eu sou filho de um juiz de direito. Você sabe o que é isso? Sabe? Talvez muitos aqui não sabem. Então eu já aviso antes já. Se Deus levar o meu pai, que está com 82 anos, se Deus levar a minha mãe, eu não preciso trabalhar mais. Só o dinheiro eu pego, aplico ele e fico de boa. Como eu já faço hoje. Então já estou falando antecipadamente, para ninguém vir depois pecando. E por que eu estou dizendo isso? Porque um dia que eu confiei nas coisas externas, Deus me mostrou algo que precisa mostrar para você. Sei que muitos já ouviram, mas outros aqui não. Presta bem atenção. Na minha casa eu sou o único filho único, homem. 3 mulheres, um homem, uma faleceu. Eu sou aquele menino criado com um pai que ia para o campo de futebol. Tudo que eu queria, meu pai me dava. Comecei a namorar com ela, já contei e vou repetir. Meu pai me dava cheque em branco para me comprar roupa para ela e roupa para mim. Meu pai ama essa mulher. Meu pai me dava dinheiro para me levar ela na pizzaria. Meu pai levava ela para a praia de graça, não cobrava nada. Meu pai dá presente ela de Natal hoje, não dá para mim. Só para você ter uma noção. Você tem uma noção. Eu estou mostrando a você que eu andava de Vidibula, Triton, Zoom, Piforo, Nike, Reebok, Nike Street, tudo que eu queria. Então quando eu cresci, o que eu imaginei? Meu pai tem tantos lotes, tem tantas lojas de aluguel,
Sou filho único. Ele foi para o bingo, ganhou 5 mil. Deu para minha irmã 50 e para mim deu 300. Quando eu falar com ele que vou casar, ele vai falar assim, esse lote aqui é seu. Falei com ele, pai, vou casar. Tá bom, meu filho. Menina igual aquela ali, você não vai arrumar não. Valeu, pai, vou casar. Ô pai, você tem tantos lotes aí, isso? Podia me vender um, me desculpa, podia me vender um. Aí ele, vou te levar lá. Me levou. Nós vamos negociar aí. Passou os meses, nada. Pai, eu vou casar. Falei com ele assim, ó pai, o senhor também tem barracões de aluguel. Me cede um barracão lá até eu poder comprar um lote. Ele virou para mim desse jeito. Filho único, que ele colocava dinheiro no meu bolso. Me deu carro zero. Sabe o que ele falou comigo? O aluguel para os de fora é R$250. Para você é 180. Por que isso? Porque Deus estava me mostrando que o vazio que estava aqui dentro eu queria preencher com as coisas que o meu pai estava me dando. Só que ele mostrou para mim que o único que tem poder de preencher dentro e exalar fora é só Ele. É só Ele. Então, se nós somos o que somos hoje, é porque nós confiamos somente em Deus. E se porventura eu tenho alguém aqui que está com esse vazio por dentro, eu quero convidar você a vir aqui à frente. Não é obrigado. Não quero também que você venha pela emoção. Não. Se você realmente sente esse vazio, que um dia eu senti, mas que eu também encontrei uma família que pregou a palavra. E ao ouvir a palavra um dia, eu aceitei Jesus como Salvador. Não entendeu? Então você mais direto. Eu estou convidando a você a aceitar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida. Eu estou convidando a você que colocou Jesus para o lado de fora, a reconciliar hoje. Eu estou dizendo para você que o seu carro não entra dentro de você. Pela manhã eu falei e agora eu vou repetir. Eu quero que você saia ali fora agora. Pega o seu carro e tenta colocar dentro de você. Nesse vazio que você tem aí dentro. Pega a sua mansão lá agora, pega lá. Pega o ouro que você tem lá. Pega a aliança grossa, não sei de quantas gramas. Pega o cordão de não sei de quantas gramas. Vai lá, vai lá. Coloca ele para dentro. Coloca. Coloca a sauna que você fez para dentro. Coloca. Não tem como. Não tem como. Só fica por lá de fora. É por isso que você vai na sauna, sai da sauna e o vazio continua. Mas existe um Deus que você ouve a palavra por lá de fora, e quando Ele entra, o engraçado é que você come, a Bíblia diz que você, o que fala? Defeca, não é? O Espírito Santo não, Ele não é comida, Ele é Deus. Você o recebe e Ele faz de você uma morada. Se ninguém veio, eu vou orar por você esse mesmo aqui.